É com muita alegria que aqui estamos para mais um momento de conexão com o Pai Maior, através dos ensinamentos do Mestre Amado contidos em seu Evangelho. Então, elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, em atitude de gratidão pela oportunidade de nos reunirmos, mesmo que remotamente, com o objetivo de levar a luz do Evangelho a todos os lares, pois sabemos que somente o Mestre é o caminho para o amor e para a paz que tanto almejamos. Que a espiritualidade amiga possa nos envolver em suas vibrações amorosas. Que assim seja. O Evangelho no Lar é uma reunião fraterna que tem como objetivo reunir famílias em volta dos ensinamentos de Cristo à luz da doutrina espírita. Conta com a assistência dos mentores e benfeitores espirituais, permitindo assim a limpeza e a higienização espiritual do nosso lar. Mas essa presença espiritual nos leva à questão da disciplina, pois que ao escolher o dia e o horário semanal, assumimos um compromisso com a espiritualidade amiga. É claro que imprevistos acontecem. Podemos receber uma visita ou ter uma viagem. E o que fazer? Bem, no caso de uma visita, podemos convidá-la para que participe. Se for uma viagem, nos conectemos de onde estivermos e realizemos o nosso Evangelho normalmente. O culto do Evangelho no Lar é luz, luz que dissipa as sombras, é abrir as portas ao Divino Mestre, é trazer paz, esperança e harmonia para o templo familiar. Emmanuel, no livro Luz no Lar, nos afirma: dentro desse paraíso que alguns já estão edificando a benefício deles e dos outros, o estímulo é cântico incessante, a bondade é fonte inexaurível de paz e entendimento, a gentileza é a inspiração de todas as horas, o sorriso é a senha de cada um, e a palavra permanece revestida de luz, vinculado ao amor que o amigo celeste nos legou. E na tarde de hoje, somos convidados a refletir sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis, o item 4 das qualidades da prece. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, mas orai em segredo. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades, se vos comparardes aos outros. Procurai o que há de mal em vós. Bem, Kardec nos afirma que o poder da prece está no pensamento. Então, podemos entender que a prece agradável a Deus é aquela em que deixamos falar o nosso coração,
Ou seja, a prece sincera, com humildade e sem sentimentos contrário à caridade. A questão 658 do Livro nos Espíritos nos diz que é preferível a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. A Deus agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Não creias, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, a prece é um ato de adoração a Deus. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunhão com Deus. A prece é relacionamento, é contato com o Pai maior. Alguns questionam a eficácia da prece porque não foi-lhes concedido o que pediram. Realmente, nem sempre recebemos o que queremos, mas sempre recebemos o que necessitamos. Quando estamos encarnados, temos uma visão muito limitada das nossas necessidades. A nossa visão é como a de quem enxerga pelo buraco de uma fechadura, muito pequena. Quantas vezes pedimos algo que não nos é concedido e tempos depois agradecemos, porque percebemos que realmente não era o melhor para nós. Que diríamos de um pai que, por exemplo, não levasse um filho para vacinar porque a criança chora e pede para não ir? Deus sempre concederá ao homem, se lhe pedir com confiança, a coragem, a paciência e a resignação, além de meios para que se passe pelos desafios da vida. Com a prece sincera, mudamos nosso campo mental, elevando as nossas vibrações, facilitando a aproximação da espiritualidade superior, o que nos coloca em contato com o Pai. Assim, conseguimos encontrar forças nos momentos mais difíceis e alegria nos momentos felizes, educando assim os nossos desejos e o nosso querer, na certeza de que Deus nos concederá o necessário para a nossa evolução. O hábito de orar é de valor inestimável e deve ser exercido diariamente, pois tem o poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora. Então, importa que percebamos que a prece é uma necessidade e que deve se tornar um hábito em nossas vidas. Porém, devemos fazer a nossa parte, trabalhando, esperando e confiando. Portanto, meus irmãos, busquemos a oração. Façamos dela nossa companheira diária nas lutas humanas. Lembremos que esse recurso é essencial para a nossa saúde mental, emocional e espiritual. E não nos esqueçamos de orar pelos que amamos, mas também pelos que não gostam de nós. Que a paz e o amor do Mestre Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.